Nobres vereadores, amigos aqui presentes na galeria, cumprimentar aqui os amigos da ITEC, da FATEC, na pessoa do Dito, da Escola Agrícola, um amigo que eu conheço há muito tempo, né, das beiradas de campo, né, Dito? O Dito era colaborador do esporte amador, aí apitava jogo no campeonato amador aí. E dizer também que, acho que todos os vereadores aqui, os que já falaram, nós sabemos da importância, eu fiquei muito feliz aqui nas palavras do professor Fábio, do renome, da importância que é a escola agrícola, né? A gente carinhosamente assim a chama, dentro do cenário da educação no país e, em especial, no Estado, né? Eu não tinha essas informações e fico muito orgulhoso, né, de morar na cidade onde temos uma escola com essa importância. A educação sempre será um desafio muito grande e é uma palavra muito doce na boca dos políticos, governantes, principalmente em época de eleição. Sempre será prioridade. Mas a gente percebe que quando começa a gestão, isso não acontece da forma como se gostaria. Eu quero me ater aqui à questão do município, que é onde a gente diz o seguinte: o cidadão, ele não mora no país, ele não mora no estado, ele mora na cidade. Por isso que a palavra é cidadão. E todas as questões recaem sobre as prefeituras. E as prefeituras são aquelas, dentre os entes federados, é justamente aquela que é mais onerada, é mais cobrada e é aquela que tem menos capacidade de fazer as ações em função dos recursos que são captados. Em termos de impostos, para você ter uma ideia, o imposto mais importante da cidade é o IPTU, né? O IPTU que hoje é tão falado, né, por essa questão aí do aumento que a gente tem discutido aí, que causou, de certa forma, aí um susto nas pessoas, mas é assim, infelizmente o município é aquele que paga o pato, literalmente. Os grandes valores, eles estão na federação, no governo federal e no estado. E falar do estado, eu acho que a gente não dá para falar dos outros, porque eu não conheço. Mas falando do estado de São Paulo, eu estudei toda a minha vida em escola pública. E me lembro que quem procurava escola particular era justamente quem não conseguia acompanhar o ritmo. E hoje se inverteu. E não é muito difícil da gente entender isso. Professores, no meu tempo, a gente tinha assim uma veneração pelo professor. Porque o professor era uma pessoa que ajudava realmente na formação de uma forma indiscutível. Então, a gente encontrar com um professor fora da sala de aula parece que era como encontrar com um artista, né? Com uma pessoa de novela. A gente ficava fascinado em poder pegar na mão de um professor. E hoje a gente vê a inversão disso. O aluno desprezando o professor, agredindo o professor. Então, não é muito difícil entender o descaso que acontece, né, por parte dos governantes com relação ao professor. O professor desvalorizado, não é bem remunerado. E aí eu estava lendo um artigo hoje, comparando a questão dos médicos, né? Por que é difícil conseguir médico? Porque aquilo que se oferece dentro de um concurso público, inicialmente para um médico, ele é irrisório, fazendo uma comparação, por exemplo, com um funcionário do judiciário, né? Um promotor, coisa parecida. Então, eu achei muito interessante, esse artigo está no Vale Paraibano, essa comparação aí, e acho que para o professor é a mesma coisa. Precisa se remunerar melhor o professor, porque o professor ele se capacita a vida toda para depois formar pessoas, e aí quando vê aquele salário, realmente eu acho que não deve ser nada animador. Então, os professores aí, meus parabéns, são verdadeiros heróis, porque fazem isso porque gostam realmente. Então, nesse sentido aí, toda a nossa solidariedade aí, não só aos professores, como também aos profissionais aí da escola agrícola, tá certo? Eu queria colocar aqui a questão da guarda, o Maurício colocou aqui, eu acho importante, eu acho que a gente está chegando aí no final desse imbróglio todo, e eu tenho acompanhado muito de perto, que fui, como líder do governo, tenho acompanhado todas as negociações que são feitas com a comissão formada pela guarda e com o governo municipal. É verdade que há um impasse, e esse impasse, obviamente, é o que impossibilita a volta dos guardas ao trabalho. Mas eu tive uma informação ontem à tarde que parece-me que estão chegando a um acordo, que foi feita uma contraproposta pela guarda e parece-me que o governo acenou
positivamente. Espero que hoje, até o final da tarde, ou o mais breve possível, a gente possa ter uma notícia positiva de que se chegou ao fim aí essa disputa em que a gente entende que a Guarda tem muita razão em algumas coisas que está solicitando, e a gente entende também o outro lado, porque algumas coisas às vezes não é possível. E um dos problemas a que se chegou esse embate foi justamente pelo tempo decorrido da falta de um acordo lá no começo. E aí apareceram outros fatores que têm dificultado o final desse embate. Mas eu tenho certeza que acho que hoje, até o final da tarde, a gente vai ter notícia boa, e a gente espera aí que os guardas possam retornar. A gente sabe que as famílias aí têm passado dificuldade. Acho que todos os vereadores aqui falaram na oportunidade que nós não gostaríamos que isso tivesse acontecido, mas infelizmente aconteceu, e a gente quer que isso se resolva o mais rápido possível. Então, eu estava falando do IPTU, né, que a gente acaba ainda puxando essa questão, porque o IPTU, né, é o imposto mais importante do município. É onde o município consegue, talvez, tirar um pouco de recursos para poder fazer investimento próprio. Porque na maioria das situações, o recurso que vem são recursos carimbados, tanto da saúde como da educação. Boa parte é utilizada para o pagamento do funcionalismo público, então sobra aí em torno de 10%, 15% daquilo que a gente chama do orçamento para se aplicar em melhorias na cidade. É como eu disse, o município é onde o cidadão mais sofre, porque é ali onde a gente vê os problemas na porta da nossa casa, e com direito tem que ser cobrado para que o governo resolva esses problemas. Mas como fazer isso sem recurso? E a educação é um paradoxo, porque você vai em algumas cidades onde 25% do orçamento é um dinheiro tão grande, que a gente tem aí relatos de que se estoura uma fechadura, o camarada troca a porta, porque ele tem que justificar os 25% na hora de fechar o orçamento. Porque a gente sabe que se o governante não aplicar os 25% na saúde, ele é passível de perder o mandato, né? E aí o pessoal que faz a análise das aplicações, sei lá, às vezes ele está de mau humor naquele dia, ele considera que uma aplicação que foi feita diretamente na educação, não é para a educação. Quer um exemplo claro? Os uniformes que são comprados aqui em Jacareí, o material escolar que são dados para as escolas, para as EMEFs, eles não entram no cômputo de educação. Esse dinheiro é tirado da onde? É tirado do recurso que sobra para fazer investimento. Ou seja, a gente, além dos 25%, ainda investe uma outra parte na educação. E mesmo assim, as pessoas às vezes não entendem por que é importante pagar o IPTU, porque, como eu disse, o IPTU é aquilo que faz o prefeito fazer coisas que não são vinculadas. Então, eu digo assim, né, que só quem está do lado de lá sabe exatamente como que funciona isso. Mas é lógico que a gente também aqui não quer deixar de fazer uma meia-culpa, e sabemos que alguns pontos foram distorcidos, e a gente tem procurado, nesse sentido, tentar corrigir essas distorções, para que não traga prejuízo para as pessoas, porque, afinal de contas, você não pode onerar a pessoa mais daquilo que ela tem capacidade de pagar, tá? Mas lembrando que não se aumenta o IPTU, a lei do IPTU ela é uma só, se paga 1% sobre a área construída e 2% sobre o valor do terreno. Então, ninguém aumentou isso, o que se aumenta é o valor. Por exemplo, se eu tenho um carro 2005, eu pago o IPVA X. Se eu vou lá e troco o meu carro, pego um carro zero, é óbvio que eu vou pagar o IPVA mais caro. Por quê? Porque eu tenho um carro valorizado. Então, no caso das casas, dos terrenos também, as pessoas precisam entender isso, né? Não é possível eu ter um terreno que vale 100, querer pagar imposto sobre 30 mil. Então, a gente tem que ter essa coerência também. E lembrando que o IPVA, metade desse valor vai para o Estado e só 50% vem para o município. E, por fim, eu não poderia deixar de falar, amanhã, dia 8, Dia Internacional das Mulheres, eu quero aqui homenagear todas as mulheres na pessoa da minha mãe, Dona Mariana, e da minha esposa, Sidneia. As mulheres têm um papel tão importante na nossa vida, que a gente estava falando hoje do papel da mulher na política, e o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, ele tem essa consciência, e nos seus documentos, hoje, ele praticamente obriga que, em todos os grupos dentro do nosso partido, 50% tem que ser ocupado por mulheres.
Esperamos que em breve isso também chegue aos outros partidos e quem sabe, né, até para fazer aí a justiça, se coloque uma regra, uma lei que metade dos parlamentos também devam ser de mulheres. Eu não tenho dúvida de que isso é um direito, né, uma garantia que tem que ser assegurada e a gente está caminhando para isso, né, Rose? Acho que o PT tem dado um grande exemplo nesse sentido e eu espero que em breve a gente tenha essa possibilidade de que seja dividido certinho, ó. Metade tem que ser de mulher, metade tem que ser de homem. Eu acho que seria justo, né? Você me dá uma parte? Claro. Na realidade, assim, a lei das cotas, algumas pessoas fazem algumas críticas, mas foi através da lei das cotas que, iniciado pela então deputada federal Marta Suplicy, e isso fez com que as mulheres se voltassem mais e disputassem mais cargos na política. E no PT, hoje, é isso mesmo. 50% das nossas direções, 50% tem que ser de mulheres, mínimo 50%. Então, eu agradeço a colaboração da Rose. E, por último, só para fazer uma pequena defesa aqui, porque eu acho que a gente não pode personalizar alguns atos do governo. E a Cláudia Castelo Branco, que é a minha amiga pessoal, eu quero aqui dizer que eu a conheço já há um bom tempo, conheço a capacidade, a competência que essa mulher tem na direção das coisas públicas, né? Então, a gente não pode atribuir a ela essa questão do IPTU como se fosse uma coisa dela. Na verdade, isso é feito pela função dela. Então, eu quero aqui fazer essa defesa a ela, que ela não é daqui, é de São José, mas ela estima muito essa cidade, porque ela já está aqui há mais de 12 anos, colaborando com a nossa cidade. Então, um grande abraço aí à minha amiga Cláudia Castelo Branco.